Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Vamos estudar sobre fatoração de polinômios. Nesta primeira parte, vamos aprender a fatorar pelo fator comum em evidência e por agrupamento. Vamos lá? Fatoração de polinômios. Nesta aula, nós vamos ver a primeira parte desse conteúdo. Na próxima aula, nós veremos a segunda parte, onde nós finalizaremos o estudo sobre fatoração de polinômios. Antes de tudo, é necessário a gente saber o que é fatoração. Veja, fatorar é escrever um número ou expressão na forma de uma multiplicação de dois ou mais fatores. Vamos aprender na prática o que significa fatorar. Por exemplo, nós temos um número 40. Como nós podemos fazer para fatorar o número 40? Para fatorar o número 40, nós precisamos escrevê-lo por meio de uma multiplicação. Por exemplo, 5 vezes 8. 5 vezes 8 nós sabemos que é igual a 40. Quando nós escrevemos um número por meio de uma multiplicação, nós estamos fazendo a fatoração desse número. 5 vezes 8, portanto, é uma forma de fatorar o número 40. Existem outras maneiras de fatorar o número 40. Por exemplo, 4 vezes 10. 4 vezes 10 também é 40. É outra maneira de fatorar o número 40. Outra maneira de fatorar o número 40 é 20 vezes 2. 20 vezes 2 é igual a 40. É outra fatoração do número 40. Uma outra forma, 2 vezes 4 vezes 5. 2 vezes 4 é igual a 8, 8 vezes 5 igual a 40. Outra fatoração desse número. Nessa fatoração foram usados 3 fatores, o fator 2, o fator 4 e o fator 5. Nós já sabemos que os números envolvidos em uma multiplicação são chamados de fatores. Nesta fatoração, nós utilizamos 2 fatores, nesta 2 fatores e nesta outra também 2 fatores. Existe uma outra maneira de fatorar o número 40? Existe sim. Olha só, nós podemos fatorar da seguinte forma: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8 e 8 vezes 5 é igual a 40. Veja esta forma de escrever o número 40. 10 mais 30 é igual a 40. Eu pergunto, 10 mais 30 é uma fatoração do número 40? Não, 10 mais 30 não é uma fatoração, porque fatorar é escrever um número por meio de uma multiplicação. E aqui não é uma multiplicação, é uma adição. Portanto, 10 mais 30 não é uma fatoração do número 40. Correto, pessoal? Então, recapitulando, para fatorar um número ou expressão, como nós vamos ver adiante, nós escrevemos esse número ou essa expressão por meio de uma multiplicação. E nessa multiplicação pode ter 2, 3 ou mais fatores. Correto? Bom, o propósito da nossa aula é fatoração de polinômios. Nós vamos fatorar expressões como essas. Vejam, essas expressões, como nós já estudamos, são chamadas de polinômios. Elas representam a soma e a subtração de termos algébricos. São polinômios como esses que nós vamos fatorar a partir de agora. Pessoal, a depender do polinômio que nós vamos fatorar,
nós temos uma maneira específica de realizar a fatoração. Veja as seguintes maneiras de fatorar. Primeira forma, a fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. A segunda forma, fatoração por agrupamento. A terceira forma, fatoração da diferença de dois quadrados. A quarta forma, fatoração do trinômio quadrado perfeito. E a quinta forma que nós vamos estudar, fatoração mais de uma vez. Nesta aula, onde nós estudaremos a primeira parte desse conteúdo, nós vamos ver apenas as duas primeiras formas: fatoração pela colocação de um fator comum em evidência e fatoração por agrupamento. As outras três formas vão ficar para a segunda aula, onde nós vamos ver a segunda parte do conteúdo. Sendo assim, vamos para a primeira forma, fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Cada um desses polinômios nós vamos fatorar pela colocação de um fator comum em evidência. E que fator comum é esse? Veja, este primeiro polinômio, ele é formado por dois termos, 4b à terceira e 8b ao quadrado. 4 é o coeficiente e b à terceira é a parte literal. 8 é o coeficiente e o b ao quadrado é a parte literal. Para determinar o fator comum, nós vamos calcular o maior divisor comum desses dois termos. Primeiro, nós calculamos o maior divisor comum dos coeficientes e depois o maior divisor comum da parte literal. Qual o maior divisor comum dos coeficientes 4 e 8? O maior divisor comum é o maior número pelo qual eu posso dividir o 4 e o 8. O maior número que eu posso dividir o 4 e o 8 é o 4. Porque 4 eu posso dividir por 4, é igual a 1. E 8 também posso dividir por 4, que é igual a 2. E maior que o 4, não há outro número pelo qual eu posso dividir o 4 e o 8. Bom, já calculamos o maior divisor comum dos coeficientes. Agora vamos calcular o maior divisor comum da parte literal. O maior divisor comum da parte literal é a letra que se repete. Se as letras forem diferentes, significa que a parte literal não tem divisor comum. Como eu estava falando, o maior divisor comum da parte literal é a letra que se repete. Qual é a letra que está se repetindo? A letra B. Com o seu menor expoente. O menor expoente é o 2. Não pode ser o maior expoente, tem que ser o menor expoente. 4b ao quadrado é o maior divisor comum dos termos 4b à terceira, 8b ao quadrado. 4b ao quadrado é o fator comum. Nós vamos colocar esse fator comum em evidência, porque nós vamos dividir cada um dos termos do polinômio por ele para achar o nosso segundo fator. O primeiro fator já é 4b ao quadrado. Agora vamos encontrar o segundo fator. Nós escrevemos o sinal de vezes, colocamos parênteses, e vamos dividir agora cada um desses termos, como eu já falei, por 4b ao quadrado. 4 dividido por 4 é igual a 1. Quando dividimos um número por ele mesmo ou uma parte literal por ela mesma, o resultado é igual a 1. Quando for igual a 1, nós podemos eliminar aquele número ou aquela parte literal. Então, 4 dividido por 4 é igual a 1, nós podemos eliminar o 4. O 1 não há necessidade de escrever, a menos que seja para ocupar o espaço. Vamos dividir agora a parte literal. b à terceira dividido por b ao quadrado.
Letras iguais, nós repetimos. Vamos colocar o resultado dentro dos parênteses. Letras iguais, nós repetimos a mesma letra e diminuímos os expoentes. 3 menos 2 é igual a 1, e 1 não precisa ser escrito. Quando a gente multiplica a parte literal, os expoentes das letras iguais a gente soma. Agora, quando a gente divide, que é o nosso caso, os expoentes a gente diminui, correto? Lembra que 4 dividido por 4 é igual a 1. Nós eliminamos o 4. E o 1 não precisa ser escrito, até porque quando não aparece coeficiente, nós já sabemos que é o número 1, correto? Vamos agora fazer o jogo de sinal e dividir o próximo termo. Positivo com positivo é igual a positivo, colocamos positivo dentro dos parênteses. Agora, 8 dividido por 4 é igual a 2. Nós temos b ao quadrado, a mesma parte literal. Sendo assim, eu posso eliminar essa parte literal. B ao quadrado dividido por b ao quadrado, como é a mesma parte literal, o resultado é igual a 1. Por isso que nós podemos eliminar. E o 1 não precisa ser escrito, já temos o 2 ocupando o espaço. Pronto, terminamos a fatoração do polinômio. É simplesmente isso. Agora, se vocês quiserem verificar para ver se realmente essa fatoração está correta, basta multiplicar esse termo que está do lado de fora com cada termo que está dentro dos parênteses. Se encontrar o mesmo polinômio inicial, significa que a fatoração está correta. Eu vou verificar dessa vez para mostrar para vocês. Vamos multiplicar 4b ao quadrado vezes b. 4 vezes 1, que está na frente do b, é igual a 4. b ao quadrado vezes b. Letras iguais, nós conservamos a mesma letra. E na multiplicação, nós somamos os expoentes. 2 mais 1 é igual a 3. Agora, 4b ao quadrado vezes mais 2. Jogo de sinal. Positivo com positivo, positivo. 4 vezes 2 é igual a 8. E o b ao quadrado eu simplesmente vou repetir, porque não temos outra letra b acompanhando o 2. Se tivesse, nós somaríamos os expoentes. Veja que, ao realizar as multiplicações, nós obtemos o mesmo polinômio inicial. Logo, esta realmente é a fatoração do polinômio. Correto, pessoal? Vamos fatorar cada uma das outras expressões. Este outro polinômio ele é formado por 3 termos, 5m à quarta, menos 10m ao quadrado e mais 20m à terceira. Do mesmo modo que fizemos no exemplo anterior, nós temos que determinar o fator comum. E o fator comum é o maior divisor comum dos termos. O maior divisor comum dos coeficientes 5, 10 e 20 é o maior número pelo qual nós podemos dividi-los. E o maior número que nós podemos dividi-los é o 5. Nós podemos dividir 5 por 5, 10 também podemos dividir por 5 e 20 também nós podemos dividir por 5. As divisões sempre são exatas. E maior que o 5, não há outro número que eu possa dividir o 5, o 10 e o 20. 5 realmente é o maior divisor comum. O maior divisor comum da parte literal, como eu falei no exemplo anterior, é a letra que se repete com o seu menor expoente. Qual é a letra que está se repetindo? A letra M. Escrevemos a letra M e pegamos o menor expoente. Qual é o menor expoente? 4, 2 ou 3? É o 2. Sendo assim, 5m ao quadrado é o fator comum. Ele vai ficar em evidência e nós vamos dividir cada um dos termos por 5m ao quadrado para encontrar o segundo fator. Nós fazemos vezes, como fizemos no exemplo anterior, colocamos parênteses e vamos iniciar as divisões. 5 dividido por 5.
Temos iguais, nós podemos eliminar, que é igual a 1. M à quarta dividido por M ao quadrado. Nós conservamos a letra M e diminuímos os expoentes. 4 menos 2 é igual a 2. Jogo de sinal, negativo com positivo, negativo. Nós fazemos o jogo de sinal ou simplesmente conservamos o mesmo sinal, vai dar a mesma coisa. 10 dividido por 5 é igual a 2. Parte literal, m ao quadrado dividido por m ao quadrado. Como é a mesma parte literal, nós podemos eliminar, ficando apenas menos 2. Próximo, conservamos o sinal ou fazemos o jogo de sinal, positivo com positivo, positivo. 20 dividido por 5, 4. M à terceira dividido por m ao quadrado. Nós conservamos a mesma letra e diminuímos os expoentes. 3 menos 2 igual a 1. 1 não precisa ser escrito no expoente. Pronto, nós obtemos a fatoração desse polinômio. Se vocês quiserem verificar, é só multiplicar o 5m ao quadrado com cada termo que está dentro dos parênteses. Vocês vão encontrar o mesmo polinômio inicial. Próximo polinômio, nós temos 10y à quarta, z à terceira, e mais y ao quadrado, z ao quadrado. Vamos determinar o fator comum. Os coeficientes nesse caso são 10, no outro termo, quando não aparece, é 1. O maior divisor comum entre 10 e 1 é 1. 1 não precisa ser escrito. Vamos agora determinar o maior divisor comum da parte literal. O maior divisor comum da parte literal são as letras que se repetem com o seu menor expoente. A letra y se repete, escrevemos a letra y, e o menor expoente da letra y é o 2, escrevemos o 2. A letra z também se repete, escrevemos a letra z com o seu menor expoente. O menor expoente também é o 2. Pronto, y ao quadrado, z ao quadrado é o nosso fator comum. Nós colocamos esse fator comum em evidência e vamos dividir agora cada um dos dois termos por ele, a fim de encontrar o nosso segundo fator. Escrevemos vezes, parênteses, e vamos realizar as divisões. 10 dividido por 1, que está na frente da parte literal, é igual a 10. Y à quarta dividido por y ao quadrado. Conservamos a letra y e diminuímos os seus expoentes. 4 menos 2 igual a 2. Z à terceira dividido por z ao quadrado. Conservamos a letra z e diminuímos os seus expoentes. 3 menos 2 igual a 1. Não precisa escrever o 1 no expoente. Conservamos o sinal de mais e vamos realizar a segunda divisão. Veja que a parte literal é a mesma. Y ao quadrado, z ao quadrado, z ao quadrado. Sendo a mesma, nós podemos eliminar e o resultado é 1. Nesse caso, eu vou escrever o 1 para ocupar o espaço, correto? Pronto, terminamos a fatoração deste polinômio. Vamos para o nosso próximo polinômio. Nós também temos dois termos. Vou separar com um traço, para ficar melhor a visualização. Nós temos o primeiro termo, m, e entre parênteses, 3x menos 5. É importante lembrar que entre um número ou uma letra e o parênteses, sempre há o sinal de vezes. Quando não aparece esse sinal, nós já devemos saber que é o sinal de vezes, correto? Então, aqui é m vezes 3x menos 5. O outro termo é mais 3b vezes 3x menos 5. Nós podemos notar que a expressão 3x menos 5, ela se repete nos dois termos. 3x menos 5, aqui também 3x menos 5. Como ela se repete, ela vai ser o nosso fator comum. Então, vamos escrever esta expressão como fator comum em evidência. Entre parênteses, 3x
menos 5. Ok? Como essa expressão se repetiu nos dois termos, ela será o nosso fator comum. Nós escrevemos vezes, abrimos parênteses, vamos agora dividir cada um desses dois termos por essa expressão. Veja como é simples. Como 3x menos 5 é igual a 3x menos 5, nós podemos eliminar essa expressão, sobrando apenas a letra m, que nós vamos conservar dentro dos parênteses. Viram como é fácil? Conservamos o sinal de mais e agimos da mesma forma. Como 3x menos 5 é igual a 3x menos 5, nós eliminamos, sobrando apenas 3b. Nós conservamos 3b e terminamos a nossa fatoração. Correto, pessoal? Ainda na primeira forma de fatoração, vamos resolver o seguinte exercício. Leia comigo. Fatore o polinômio abaixo e depois determine o seu valor numérico, sabendo que a é igual a menos 2 e b menos c é igual a menos 5. O polinômio é 7a ao quadrado b e menos 7a ao quadrado c. Vamos fatorar este polinômio e, em seguida, calcular o seu valor numérico com os valores acima dados. Para determinar o fator comum, vamos calcular o maior divisor comum dos coeficientes. Os coeficientes são 7 e 7. O maior divisor comum desses dois números é ele mesmo, 7. A seguir, vamos calcular o maior divisor comum da parte literal. O maior divisor comum da parte literal é a letra que se repete com o seu menor expoente. A letra que se repetiu foi a letra A. E o seu menor expoente é o 2. A letra B e a letra C não se repetiram. Logo, elas não vão fazer parte do fator comum. 7 ao quadrado é o fator comum deste polinômio. Vamos agora colocar este fator comum em evidência. Vamos dividir os termos por esse fator comum e encontrar o nosso segundo fator. Nós escrevemos vezes, parênteses, vamos realizar as divisões. 7 dividido por 7 é igual a 1, não precisa escrever. A ao quadrado é igual a A ao quadrado, nós podemos eliminar essa letra. E a letra B, eu repito. Próximo, negativo com positivo, negativo. 7 dividido por 7 é igual a 1, não precisa escrever. A ao quadrado é igual a A ao quadrado, nós podemos eliminar. E a letra C nós conservamos. Pronto, realizamos a fatoração do polinômio. Agora vamos determinar o valor numérico. O valor de A vale menos 2 e o valor de B menos C vale menos 5. Nós vamos pegar estes valores e colocar na expressão em seus devidos lugares. Vamos conservar o número 7. Entre o 7 e a letra A, há o sinal de vezes. Vamos escrever esse sinal de vezes. No lugar da letra A, eu vou colocar o seu valor, que é menos 2, entre parênteses, para separar os sinais, e conservamos o expoente 2. Em seguida, conservamos vezes, e no lugar de B menos C, nós vamos colocar menos 5. Colocamos parênteses e escrevemos menos 5. A seguir, nós vamos resolver a potência primeiramente. Conservamos 7 vezes parênteses. Menos 2 ao quadrado. Nós multiplicamos a base por ela mesma 2 vezes, porque o expoente é 2. Menos 2 vezes menos 2.
Negativo com negativo, positivo. 2 vezes 2 igual a 4. Mais 4. Nós também poderíamos fazer aquela regrinha do sinal para estabelecer o sinal da potência. Expoente par, sinal positivo. Vamos conservar o restante, vezes menos 5. E para terminar, vamos efetuar esta multiplicação de 3 fatores. 7 vezes 4, 28. E 28 vezes 5, vamos fazer o cálculo. 28 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Deixa o zero e levamos 4. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14. 140. Vamos realizar o jogo de sinal. Positivo do 7 com positivo do 4, positivo. Positivo com negativo do 5, negativo. Sendo assim, o valor numérico do polinômio é menos 140, correto? Ainda utilizando a primeira forma de fatoração, vamos resolver o seguinte exercício semelhante ao exercício anterior. Leia comigo. Fatore o polinômio abaixo e depois determine o seu valor numérico. Sabendo que 2a mais b é igual a 3,6 e x mais y mais z é igual a 2,1. Abaixo nós temos o polinômio formado por 3 termos. Vamos destacar esses 3 termos com o traço para uma melhor visualização. X vezes 2a mais b é o nosso primeiro termo. Mais y vezes 2a mais b é o nosso segundo termo. E mais z vezes 2a mais b é o nosso terceiro termo. Para fatorar este polinômio, nós precisamos determinar o fator comum. Note que em cada um desses 3 termos que nós destacamos, a expressão que está entre parênteses 2a mais b se repete. Veja, 2a mais b, 2a mais b, 2a mais b. Como essa expressão se repete nos 3 termos, ela será o nosso fator comum. Vamos escrevê-la. 2a mais b. Essa expressão ficará em evidência e vamos dividir cada um dos 3 termos por essa expressão a fim de encontrarmos o nosso segundo fator. Vamos escrever o sinal de vezes, como sempre fazemos, parênteses. Vamos iniciar as divisões. Veja que a expressão 2a mais b é igual à expressão 2a mais b que está em evidência. Então, ao dividir, eu posso eliminar esta expressão. E eu vou conservar apenas o x que sobrou. Correto? Do mesmo modo, eu vou proceder com o segundo termo. Eu elimino a expressão 2a mais b, que é igual à expressão 2a mais b que está em evidência, e conservo apenas o termo que sobrou, mais y. Do mesmo modo, no outro termo, eu elimino a expressão 2a mais b e repito apenas o mais z que sobrou. Terminamos a fatoração do polinômio. Vamos agora determinar o seu valor numérico. 2a mais b vezes x mais y mais z. Sabemos que o valor de 2a mais b é igual a 3,6. Então, vamos escrever 3,6 no lugar de 2a mais b. 3,6. Conservamos o sinal de vezes e nós sabemos também que o valor de x mais y mais z foi dado. X mais y mais z é igual a 2,1. Vamos escrever 2,1 no lugar de x mais y mais z. 2,1.
Para determinar o valor numérico, nós vamos efetuar esta multiplicação de dois números decimais, 3,6 vezes 2,1. Vamos fazer o cálculo. 3,6 vezes 2,1. 1 vezes 6 igual a 6. 1 vezes 3 igual a 3. 2 vezes 6 igual a 12. Saltamos uma casa, deixamos o 2 e levamos 1. 2 vezes 3, 6, mais 1 igual a 7. Vamos agora adicionar. 6, 3 mais 2, 5 e conservamos o 7. Vamos contar as casas decimais para posicionar a vírgula no local correto. Temos 2 casas decimais. Vamos contar então da direita para a esquerda 2 casas decimais e colocar a vírgula. 2, vírgula. Então, nós obtemos 7,56. É o valor numérico do nosso polinômio. Correto, pessoal? Agora vamos para a segunda forma de fatoração, a fatoração por agrupamento. Veja esses polinômios. Esses polinômios só podem ser fatorados pela fatoração por agrupamento. E como esse tipo de fatoração? É o que nós vamos ver a partir de agora. Esse primeiro polinômio é formado por 4 termos: 2ax mais 2az mais bx mais bz. Para podermos realizar a fatoração, nós precisamos determinar o fator comum. Se nós considerarmos todos esses 4 termos, nós não vamos obter um fator comum. Note que o coeficiente 2 apareceu no primeiro termo e no segundo termo, mas não apareceu nem no terceiro nem no quarto termo. Da mesma forma, a letra A apareceu no primeiro e no segundo termo, mas não apareceu nos outros termos. A letra X, por sua vez, apareceu no primeiro termo e no terceiro termo, mas não apareceu no segundo e nem no quarto termo. E a letra Z apareceu no segundo termo e no quarto termo, mas não apareceu nem no primeiro e nem no terceiro termo. O que nós vamos fazer, então, para poder fatorar este polinômio? Nós vamos fazer agrupamentos. Nós vamos dividir este polinômio em 2 grupos, da seguinte maneira. 2ax mais 2az será o nosso primeiro grupo. E mais bx mais bz será o nosso segundo grupo. Dividindo em grupos, é possível determinar o fator comum de cada grupo e assim poder fazer a fatoração. Para poder fazer a fatoração, como eu já falei, nós precisamos do fator comum. O fator comum é o maior divisor comum dos 2 termos. O maior divisor comum dos coeficientes 2 e 2 é ele mesmo, 2. E o maior divisor comum da parte literal é a letra que se repete com seu menor expoente. A letra que se repete é a letra A, e o seu expoente é o número 1. Vamos conservá-la. A letra X e a letra Z, essas 2 letras não se repetiram. Portanto, elas não podem fazer parte do fator comum. Logo, o fator comum do primeiro grupo é igual a 2A. Vamos escrever o sinal de vezes, colocar parênteses. Agora, vamos dividir cada um desses 2 termos pelo nosso fator comum que está em evidência. 2 dividido por 2 é igual a 1. Nós eliminamos o 2, o 1 não precisa ser escrito. A dividido por A. Como A é igual, nós podemos eliminar também a letra A. Nesse caso, sobra apenas a letra X que eu vou conservar. Conservamos o sinal de mais e vamos fazer a próxima divisão. Da mesma forma, nós vamos eliminar o 2
E a letra A, porque é igual ao termo que está em evidência, o nosso fator comum. Sobrando apenas a letra Z, que nós vamos conservar. Pronto, a fatoração do primeiro grupo já está completa. Agora vamos colocar o sinal de mais, porque vamos fazer a fatoração do próximo grupo. Já sabemos que o fator comum da parte literal é formado pela letra que se repete com o seu menor expoente. A letra que se repete neste grupo é a letra B. Escrevemos a letra B. A letra X e a letra Z não se repetiram, elas não podem fazer parte do fator comum, apenas a letra B. Escrevemos o sinal de vezes, colocamos parênteses, agora vamos iniciar as divisões para determinar o nosso segundo fator deste segundo grupo. Bx dividido por B. A letra B nós podemos eliminar, porque é igual ao nosso fator que está em evidência, e a letra x que sobrou, nós conservamos. Conservamos o sinal de mais. Vamos para a próxima divisão. Do mesmo modo, nós eliminamos a letra B, que é igual ao fator em evidência, e a letra Z que sobrou, nós conservamos. Pronto, terminamos a fatoração do segundo grupo. Agora, nós precisamos fazer uma última fatoração para nós obtermos a fatoração completa do polinômio inicial. Perceba que nós obtemos, após essas duas fatorações dos dois grupos, nós obtemos dois termos. Vamos separar com traço para uma melhor visualização. 2a vezes x mais z é o nosso primeiro termo. E b vezes x mais z é o nosso segundo termo. Observe que, nesses dois termos, a expressão x mais z que está dentro dos parênteses, ela se repete. X mais z, x mais z. Logo, esta expressão x mais z vai ser o nosso fator comum. Vamos conservá-la dentro dos parênteses como ela está. X mais z. Vamos escrever o sinal de vezes, parênteses. Agora vamos realizar as divisões. Vamos dividir cada um desses dois termos pela nossa expressão que está em evidência. 2a vezes x mais z dividido por x mais z. Nós podemos cortar a expressão x mais z, porque ela é igual à expressão que está em evidência. O termo que sobrou 2a, nós conservamos. Conservamos o sinal de mais e vamos realizar a próxima divisão. Da mesma forma, nós eliminamos a expressão x mais z, porque ela é igual à expressão que está em evidência, e a letra b, que sobrou, nós conservamos. Pronto. Esta é a fatoração completa do polinômio acima. E se vocês quiserem verificar se essa fatoração está correta, basta efetuar essa multiplicação e vocês vão encontrar o mesmo polinômio inicial. Vamos para o nosso próximo polinômio. Do mesmo modo, para fatorar este polinômio, nós precisamos dividi-lo em grupos. A ao cubo mais 2a ao quadrado será o nosso primeiro grupo. E mais 6a mais 12 será o nosso segundo grupo. Vamos fatorar cada um desses dois grupos. Primeiro grupo. O fator comum será o maior divisor comum dos termos. Os coeficientes são 1, que está à frente de a ao cubo, 1, e o outro coeficiente é 2. O maior divisor comum desses dois coeficientes é 1. E o 1 não precisa ser escrito. E o maior divisor comum da parte literal é a letra que se repete com o seu menor expoente. A letra A se repete, vamos conservar a letra A, com o seu menor expoente, que é o 2. Pronto. A ao quadrado é o fator comum do primeiro grupo. Colocamos o sinal de vezes, abrimos parênteses,
e vamos efetuar as divisões por esse fator comum que colocamos em evidência. A terceira dividido por a ao quadrado. Conservamos a mesma letra, a letra A, e diminuímos os expoentes. 3 menos 2 é igual a 1. Não precisa escrever o expoente 1. Conservamos o sinal de mais. 2 dividido por 1, que está à frente da letra A, é igual a 2. E o a ao quadrado eu vou eliminar porque é igual ao termo que está em evidência. Pronto, a fatoração do primeiro grupo está completa. Vamos agora conservar o sinal de mais e vamos realizar a fatoração do segundo grupo. Qual o fator comum do segundo grupo? O maior divisor comum dos coeficientes 6 e 12 é o número 6. Porque nós podemos dividir 6 por 6 e 12 também nós podemos dividir por 6. As divisões são exatas. E maior que 6, não há outro número que nós podemos dividir o 6 e o 12. Por isso, o 6 é o maior divisor comum. E o maior divisor comum da parte literal é a letra que se repete com seu menor expoente. A letra A não se repetiu no outro termo, logo, ela não pode fazer parte do fator comum. O fator comum nesse segundo grupo é apenas o número 6. Colocamos vezes, parênteses e vamos efetuar as divisões. Vamos dividir cada um desses termos por 6, que é o fator comum, para determinar o nosso segundo fator. 6 dividido por 6 é igual a 1, não precisa ser escrito, a menos que seja para ocupar espaço. A letra A não apareceu no termo em evidência, vou conservar. Conservamos o sinal de mais. 12 dividido por 6 é igual a 2. Terminamos a fatoração do segundo grupo. Ainda não terminamos a fatoração completa do polinômio inicial. É necessário ainda fazer uma última fatoração. Veja que nós obtemos uma expressão formada por dois termos. Deixa eu separar com traço para a gente visualizar melhor. A ao quadrado vezes a mais 2 é o primeiro termo e mais 6 vezes a mais 2 é o nosso segundo termo. Observando esses dois termos, nós notamos que a expressão que está dentro dos parênteses se repete. A mais 2, A mais 2. Como essa expressão se repete, ela vai ser o nosso fator comum. Vamos conservá-la. A mais 2. Conservamos o sinal de vezes, abrimos parênteses e vamos efetuar as divisões. Ao dividir, nós podemos eliminar a expressão que é igual ao fator comum. Nós podemos eliminar A mais 2 e o A ao quadrado que sobrou, nós conservamos. A ao quadrado. Conservamos o sinal de mais. Do mesmo modo, no outro termo, nós eliminamos a expressão A mais 2, que é igual ao fator comum, e o termo que sobrou, o 6, nós conservamos. E assim, nós terminamos a fatoração. A fatoração completa do polinômio inicial é essa que nós acabamos de encontrar. E para verificar, basta efetuar a multiplicação e vocês vão encontrar o mesmo polinômio inicial. E para terminar nossa aula, vamos apenas fatorar mais este polinômio, do mesmo modo que fatoramos os dois primeiros. Vamos dividir em grupos. 3x menos bx será o nosso primeiro grupo. Mais 3y menos by será o nosso segundo grupo. Vamos fatorar cada um desses dois grupos. O fator comum do primeiro grupo será: os coeficientes são 3 e 1. O maior divisor comum desses dois coeficientes é o número 1. O número 1 não precisa ser escrito. O maior divisor comum da parte literal é a letra que se repete com seu menor expoente. Nós podemos ver que a letra que se repete é a letra x. Vamos conservar a letra x.
Como a letra B não se repetiu, ela não pode fazer parte do fator comum. O fator comum do primeiro grupo é apenas a letra X. Vamos escrever o sinal de vezes, colocamos parênteses e vamos efetuar as divisões. 3 dividido por 1 é igual a 3. A letra X, como é igual ao termo que está em evidência, nós podemos eliminar. X dividido por x é igual a 1, que não precisa ser escrito. Por isso, nós eliminamos. Conservamos o sinal de menos. A letra B não se repetiu, vamos conservar a letra B. E a letra X, como é igual ao termo em evidência, nós eliminamos. Terminamos a fatoração do primeiro grupo. Vamos agora fazer a fatoração do nosso segundo grupo. Conservamos o sinal de mais e vamos escrever o nosso fator comum. Os coeficientes são 3 e 1. O maior divisor comum desses dois números é 1, e o 1 não precisa ser escrito. Por que o 1 é o maior divisor comum? Porque eu posso dividir o 3 por 1 e o 1 também eu posso dividir por 1. As divisões são exatas. E maior que o 1, não há outro número que eu possa dividir o 3 e o 1. Certo? Então, por isso, o 1 é o maior divisor comum do 3 e do 1. Ele não precisa ser escrito. A letra B não se repetiu, não pode fazer parte do fator comum. Agora, a letra Y se repetiu. Vou conservar a letra Y com seu menor expoente, que no caso é o número 1. Y é o fator comum do segundo grupo. Nós escrevemos o sinal de vezes, colocamos parênteses e agora vamos efetuar as divisões. Vamos dividir cada um desses dois termos pela letra Y, que está em evidência. 3 dividido por 1, que está à frente da letra Y, é igual a 3. E a letra Y nós eliminamos, porque ela é igual ao termo que está em evidência. Y dividido por Y é igual a 1, não precisa ser escrito. Por isso que nós eliminamos. Conservamos o sinal de menos. A letra B não se repetiu, nós vamos conservar a letra B. E a letra Y, como é igual ao termo em evidência, nós eliminamos, ficando apenas a letra B. Efetuamos a fatoração do nosso segundo grupo. Não terminamos ainda, precisamos fazer uma última fatoração para obtermos a fatoração completa do nosso polinômio inicial. Esta expressão que nós encontramos, ela é formada por dois termos. X vezes 3 menos b é o nosso primeiro termo. E mais y vezes 3 menos b é o nosso segundo termo. O fator comum será a expressão 3 menos b, que se repete nos dois termos. Veja, 3 menos b, 3 menos b. Essa expressão será o nosso fator comum, 3 menos b. Colocamos vezes, abrimos parênteses e vamos efetuar as divisões. Nós eliminamos a expressão 3 menos b, porque ela é igual ao termo que está em evidência, e o x que sobrou nós conservamos. Do mesmo modo, no outro termo, nós também eliminamos a expressão 3 menos b, pelo mesmo motivo, porque ela é igual ao fator comum que está em evidência, e o termo mais y, eu repito, conservo o sinal de mais e o y. Pronto, terminamos a fatoração completa do polinômio inicial. Mais uma vez, se você quiser verificar se essa fatoração está correta, basta efetuar a multiplicação. Para efetuar esta multiplicação, assim como as outras, nos dois primeiros casos, nós multiplicamos o primeiro termo com primeiro termo com segundo termo, segundo com primeiro e segundo com segundo.
Realizando esta multiplicação, nós vamos encontrar o mesmo polinômio inicial. Bom, pessoal, era isto que eu tinha que explicar para vocês nesta aula. Na próxima aula, nós vamos ver a segunda parte desse conteúdo. Então, espero vocês na próxima aula. Até mais!